eu sou a professora Andréia, do Instituto Federal Campus Paranavaí. Hoje nós iremos falar da adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Lembrando que no vídeo anterior nós falamos do caso em que os denominadores das frações a serem somadas ou subtraídas são iguais. Por que a gente não pode somar frações com denominadores diferentes, né? Então, relembrando, a gente tem o tamanho das partes das duas frações diferentes se os denominadores não forem iguais. Se o tamanho das partes não forem iguais, a gente não consegue fazer a soma das partes. Bom, então, a gente parte do pressuposto que antes de somar duas frações com denominadores diferentes, é preciso igualar esses denominadores para que o tamanho das partes também sejam iguais. Para a gente poder igualar os denominadores, a gente pode usar a ideia da fração equivalente, que a gente também já tratou em vídeos anteriores. Bom, vejam que a fração 4/6, ela pode ser subdividida, gerando a fração 8/12. Se nós olharmos aritmeticamente, é como se a gente multiplicasse o numerador e o denominador da fração 4/6 por 2, gerando a fração equivalente 8/12. Bom, como a fração 8/12 já tem o denominador igual ao da segunda fração, que é 1/12, as partes das duas frações passam a ter o mesmo tamanho. E aí a gente pode fazer a soma das partes, ou seja, a soma dos numeradores. Somando então os numeradores das duas frações que agora têm o mesmo denominador, nós obtemos a fração 9/12. Então vejam, no primeiro momento nós modificamos o denominador de uma das frações para que ela se torne igual ao denominador da segunda fração, utilizando o conceito de fração equivalente. Em seguida, nós podemos somar os numeradores, 8 mais 1, que dá 9, conservando o denominador, que é 12. Bom, então agora a gente vai sistematizar um pouquinho esse procedimento para que a gente possa obter esses denominadores iguais, para que a gente possa fazer a soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. Tá? Então, no primeiro momento, a gente vai observar. Os denominadores sendo diferentes, a gente precisa igualar eles. E para a gente igualar os dois denominadores, a gente pode encontrar um múltiplo comum a estes denominadores. Esse múltiplo comum, a gente pode obter ele por meio do MMC, ou seja, a gente vai estar obtendo o menor múltiplo comum entre os dois denominadores. No nosso caso aqui, o 6 e o 4. Vocês têm um vídeo também referente ao procedimento de encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum. Caso você não lembre do procedimento, você pode retornar a este vídeo. Bom, fazendo aqui então o mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 4, ou seja, entre os denominadores, a gente encontra que o MMC entre 6 e 4 é 12. Então, agora a gente vai trocar os dois denominadores originais por este novo denominador, que é o 12. Lembrando que quando a gente troca o denominador de uma fração, a gente também precisa alterar o numerador, fazendo a multiplicação do numerador pelo mesmo número pelo qual a gente multiplicou o denominador. Então, aqui no caso, a fração 1/6, ela vai ser trocada por uma fração equivalente que tenha denominador 12. Para que a gente possa transformar o 6 no 12, é preciso multiplicá-lo por 2. Então, o numerador dessa fração, o 1, também tem que ser multiplicado por 2. Então, a gente obtém que a fração equivalente a 1/6 é a fração 2/12. Da mesma forma, a gente deve mudar a fração 1/4 por uma fração equivalente a ela que tenha denominador 12. Para que o 4 se transforme em 12, a gente precisa multiplicar ele por 3. Então, o numerador desta fração também tem que ser multiplicado por 3. Então, note que as frações originais 1/6 e 1/4 são substituídas pelas frações equivalentes 2/12 e 3/12. Com isso, a gente consegue deixar os denominadores iguais e somar agora apenas os numeradores. Então, 2 mais 3, a gente tem o numerador 5,
E o denominador 12, que é comum agora às duas frações, a gente só repete. Então, quer dizer que aquela soma 1/6 mais 1/4 vai resultar na fração 5/12. Vejam que é necessário, antes de fazer a soma, modificar os denominadores para que eles se tornem iguais. Nós vamos trabalhar agora com alguns exemplos aqui também no EPT, tá? Então, a gente vai fazer primeiramente a soma da fração 1/3 com a fração 4/5. Bom, então, os denominadores, por serem diferentes, eles vão exigir que a gente faça a troca por frações equivalentes com o mesmo denominador. Esse denominador, ele pode ser obtido, esse denominador comum, pode ser obtido por meio do MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 vai ser o 15. Então, vejam que a fração 1/3, ela vai ter que se transformar numa fração que tenha denominador 15. Para que isso aconteça, eu tenho que multiplicar o denominador 3 por 5. Para que eu obtenha uma fração equivalente, eu preciso multiplicar o numerador também por 5, obtendo então uma nova fração que é 5/15. Da mesma forma, nós devemos alterar a fração 4/5 para uma fração equivalente que também tem o denominador 15. Para que isso aconteça, a gente precisa multiplicar o denominador original, que é o 5, por 3. E também o numerador original por 3. Caso nós não multipliquemos o numerador e o denominador por um mesmo número, nós não vamos obter uma fração equivalente. Então, aqui a fração 4/5 é multiplicada por 3 em cima e embaixo, numerador e denominador, e obtemos a fração equivalente 12/15. Então, agora sim a gente pode fazer a soma. 5/15 mais 12/15. Aqui a gente vai obter um número maior do que o inteiro, né? Vamos obter a fração 17/15 na soma das duas frações. Vamos fazer mais um exemplo usando o EPT, que a gente consegue ver a imagem e também os cálculos efetuados. Nós iremos fazer agora alguns exemplos com auxílio deste EPT do GeoGebra. O link para acessar esse EPT vai dar na descrição do vídeo. Bom, aqui no exemplo, nós queremos somar a fração 1/3 com a fração 4/5. Nós iremos, primeiramente, alterar os denominadores, porque vejam que ao sobrepor as duas imagens, nós não conseguimos que o todo seja dividido em partes iguais. Isso impossibilita a soma das partes. Então, a primeira preocupação é deixar os denominadores iguais por meio de um múltiplo comum. No caso, nós iremos usar o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 5, que é o 15. Bom, ao fazer a troca dos denominadores pelo novo denominador comum, que é o 15, nós temos que lembrar que os numeradores de cada uma das frações também precisa ser alterado, para que a gente tenha a garantia que nós estamos trabalhando com frações equivalentes às frações originais. Então, o 3, para se transformar em 15, ele tem que ser multiplicado por 5. Então, o numerador dessa fração também tem que ser multiplicado pelo mesmo número, pelo 5. Então, 1/3 multiplicado por 5 no numerador e no denominador nos dá a fração equivalente 5/15. É esta fração que nós iremos utilizar para a soma. Da mesma maneira, a fração 4/5, como teve o denominador alterado, também temos que alterar o numerador. O 5, para se transformar em 15, tem que ser multiplicado por 3. O numerador 4 também tem que ser multiplicado por 3, gerando a fração equivalente 12/15. Bom, agora, sobrepondo as duas imagens, nós podemos perceber que elas têm o mesmo tamanho, as partes são iguais, porque os denominadores foram unificados. Então, agora a gente pode somar as partes. Somando 5 partes da primeira fração com 12 partes da segunda, nós vamos ter 17/15. Isso também pode ser tratado como uma fração, um número misto, 1 inteiro e 2/15, né? Então, aqui na imagem nós podemos ver isso. 17/15 é equivalente a 1 inteiro e mais 2/15. Bom, nós iremos agora fazer mais um exemplo usando o EPT.
Então, vamos alterar aqui as frações que nós temos. Eu vou fazer a soma da fração 4/9 com a fração 1/6. Bom, vejam que ao tentar somar essas duas frações, nós não conseguiremos, porque a gente vai obter um todo que não está dividido em partes iguais. Então, a princípio, nós precisamos igualar as partes e a gente faz isso obtendo um denominador comum. A gente vai fazer novamente usando o MMC entre o 9 e o 6. Bom, o mínimo múltiplo comum entre o 9 e o 6 é o 18. O 9, para ser transformado em 18, tem que ser multiplicado por 2. Então, o numerador dessa fração tem que ser multiplicado pelo mesmo número, para que a gente obtenha uma fração equivalente à fração inicial. Então, 4/9 vai ser substituído por 8/18. A fração 1/6, para que ela tenha o denominador 18, ela tem que ser multiplicada por 3, tanto o denominador quanto o numerador. Com isso, nós obtemos a fração 3/18, que substituirá a fração 1/6. Então, agora a gente consegue fazer a sobreposição das imagens e com isso fica claro que as partes têm o mesmo tamanho. Isso foi garantido quando nós unificamos, igualamos os denominadores. Bom, então, agora, fazendo a soma da fração 4/9 com a fração 1/6, respectivamente cada uma delas alteradas para a fração 8/18 e 3/18, nós temos a fração 11/18. Vejam que depois que nós igualamos os denominadores, nós só precisamos somar os numeradores, 8, 3, obtendo o novo numerador 11, e aí a gente mantém o denominador 18. No processo da subtração, acontece exatamente da mesma forma inicialmente, só que em vez da gente somar os numeradores 8 e 3, nós vamos subtrair. Então, 8/18 menos 3/18, a gente vai ter a fração 5/18. Muito obrigado, por hoje é só. Nós nos encontramos num próximo vídeo, onde nós vamos fazer alguns exemplos sem as imagens de soma e subtração de frações com denominadores diferentes.